Neste vídeo, será mostrado um experimento de mecânica dos fluidos, cujo tema é impulso e estabilidade de barcos. Esse experimento consiste em deslocar um peso no eixo vertical do barco e outro no eixo horizontal, com o objetivo de encontrar a altura e a distância máxima dos pesos para que a embarcação não vire. Porém, antes será feita uma breve fundamentação teórica. A estabilidade do barco pode ser determinada através da análise das forças que atuam sobre o mesmo e através da análise de posição do metacentro, do centro de gravidade e do ponto de carena do barco, que é o centro de gravidade do volume submerso. Existem três situações nas quais é possível analisar a estabilidade de um barco. A primeira é quando a distância do metacentro ao ponto de carena é maior que a distância do centro de gravidade ao ponto de carena. Nesta condição, o corpo permanece em equilíbrio e o binário resultante do empuxo e do peso do barco gera um momento restaurador que tende a movimentar o barco para a posição inicial. Na segunda situação, a distância do metacentro até o centro de carena é igual à distância do centro de gravidade ao ponto de carena. É uma condição indiferente em que o binário não exerce influência na embarcação e após a rotação, o corpo permanece em repouso na nova posição. Já a terceira situação, a distância do metacentro ao ponto de carena é menor do que a distância do centro de gravidade até o ponto de carena. Nessa condição, o binário tenderá a inclinar ainda mais a embarcação, dando uma instabilidade na embarcação. O aparato experimental utilizado nesse experimento será um barco que é composto por um casco de acrílico, um eixo vertical, um eixo horizontal, uma régua, um barbante e dois pesos, um que será movimentado no eixo vertical e outro no eixo horizontal. Inicialmente foram feitas todas as medições necessárias para que o centro de gravidade do barco pudesse ser calculado sem os pesos. Na primeira parte desse experimento será analisado o equilíbrio do barco movimentando-se um peso no eixo vertical e alterando assim a altura do centro de gravidade do sistema e consequentemente alterando a relação entre a distância do metacentro ao centro de carena e do centro de gravidade ao ponto de carena. Neste primeiro ponto, o peso está no ponto mais baixo possível e o barco, como pode-se observar, está estável. Nesse segundo ponto, deslocou-se o peso para cima, aumentando a altura do centro de gravidade do sistema e, consequentemente, diminuindo a distância entre o metacentro e o centro de gravidade. Assim, a distância entre o metacentro e o centro de carena é igual à distância do ponto de carena ao metacentro, o que dá uma condição indiferente de estabilidade para a embarcação, pois o empuxo e o peso do barco atuam como um binário que provoca um momento que impede que o barco vire. O ângulo máximo pode ser determinado com o auxílio do barbante e da régua. Já se a altura do peso for um pouco mais elevada, a distância do metacentro ao centro de carena será menor que a distância do centro de gravidade ao ponto de carena e a embarcação perderá estabilidade, como foi observado. Essa segunda parte do experimento é análoga ao procedimento feito anteriormente. Entretanto, o peso será deslocado horizontalmente. A principal diferença teórica entre os dois procedimentos consiste no fato de agora o centro de gravidade estar sendo deslocado no eixo horizontal. Neste primeiro ponto, o peso está no centro do eixo horizontal, dando uma condição de estabilidade para a embarcação, como pode ser observado. Nesse segundo ponto, a condição de estabilidade do barco é indiferente e a inclinação é máxima, como no segundo ponto do procedimento anterior. Já se aumentar um pouco mais essa distância do peso em relação ao centro do barco, a embarcação perderá sua estabilidade e irá virar na água, como observado.